Fala galera, seja bem-vindo ao canal Ita Ciência. No vídeo de hoje nós iremos trabalhar sobre as transformações das matérias. Vamos falar sobre material sintético e material de origem natural, além de falar sobre reciclagem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O nosso canal Ita Ciência é um canal voltado a aulas de ciências naturais para o ensino fundamental e ciências que envolvem o nosso cotidiano. Por isso eu gostaria de fazer um pedido especial a você. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, tá certo? E depois de assistir o vídeo, você deixasse o seu like e fizesse um comentário aqui nesse vídeo, para que assim o YouTube consiga perceber que esse está sendo um conteúdo relevante, tá certo? Posso contar com você? Se inscrever, deixar o seu like e comentar. Vimos na aula anterior o que é matéria, suas propriedades, suas estruturas e o seu processo de mudança de estado, correto? Se você ainda não viu essa aula, ela tem uma playlist aqui sobre ciências para o sexto ano, tá certo? E é só buscar lá, assistir, vai ser importante para que você compreenda o conteúdo de hoje, tá certo? Onde nós iremos trabalhar sobre a questão de transformação da matéria. Nós vimos que as propriedades da matéria podem ser utilizadas para benefício do ser humano. E essa matéria, ela está em constante transformação. Lembra que Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nós vamos ver hoje que realmente tudo se transforma na natureza. Então, vamos iniciar o estudo sobre transformação da matéria. E aí a gente tem que se lembrar que quando a gente fala de transformação da matéria, essa transformação da matéria são modificações que pode sofrer com ou sem mudança de sua composição. E aí, partindo desse pressuposto, nós vamos ter algumas transformações. E aqui nós temos algumas figuras representando essas transformações. Nós temos essa daqui, essa primeira, que é a transformação que ocorre com a água. Nós temos essa daqui, que é uma pessoa dividindo uma madeira em pedaços menores. Temos o ovo sendo fritado, uma transformação que ocorre direto nas nossas casas é na fabricação de bolo. E aqui uma fogueira, né, onde a madeira está sendo queimada. Então, essas transformações, nós vamos ter transformação física, que é quando não há criação de nova substância. Já aqui, a gente tem uma transformação diferente. E essa transformação diferente é a que nós chamamos de transformação química. Aqui também, na fabricação do bolo, nós temos no bolo ovo, manteiga, leite, né, açúcar, fermento, que quando aplicado nele na mistura desses ingredientes um determinado calor, ele vai mudar de propriedade, se transformando em uma outra substância. Sempre que há uma transformação e dando início a uma nova substância, essa transformação nós chamamos de transformação química. A questão que acontece direto na natureza é a questão da decomposição, né? Lembre-se que decomposição é um processo em que a matéria orgânica é degradada em partículas menores e em nutrientes. Quem foi que nunca viu uma fruta, né, criando um determinado bolor, passando por um processo de decomposição e apodrecendo? Ou então, né, quando a gente vê aqueles animais mortos, a carne vai apodrecendo
E esse apodrecimento faz com que essa matéria seja degradada e, em partículas menores, acabe penetrando no solo. Um bom exemplo são os lixões, né? Nos lixões, eles são compactados, o lixo. Esse lixo vai sofrer uma decomposição e vai se transformar em adubo orgânico, em chorume, vai depender do aterro. Vamos então ver algumas decomposições e o período que essa decomposição dura para ser concluída. E alguns desses materiais é normal do nosso cotidiano. Por exemplo, um jornal que dura de 2 a 6 semanas para ter a sua decomposição completa. Uma embalagem de papel, né, que em muitas lojas dão para você trazer suas compras, ela dura de 3 a 6 meses para concluir o processo de decomposição. Já um material orgânico, ele dura de 2 a 6 meses para ter a sua decomposição completa. Um tecido, ele vai durar de 6 a 1 ano. O chiclete, dura 5 anos para se decompor, né? E aí a madeira pintada dura 13 anos. E aí você repare que as coisas mais comuns que a gente vai tendo e aí vai aumentando. Uma fralda descartável, ela dura 450 anos. Um cigarrozinho, ele dura 5 anos a sua decomposição. Um copo de plástico, esses que a gente usa em aniversário, dura de 100 a 400 anos para concluir a sua decomposição. Uma lata de alumínio, a gente tem aqui, ela dura de 200 a 500 anos para concluir a sua decomposição. E esses aqui, o vidro, o pneu, ele tem um período de decomposição indeterminado. A matéria, né, ela vai sofrer sim transformação. E aqui nós temos, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo, ele sofre uma transformação e do petróleo nós vamos obter diversos materiais. O gás propano, solvente, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante e asfalto. Quanto maior a temperatura, mais substâncias serão retiradas do petróleo. Ficou claro sobre o que é transformação física e transformação química. Vamos dar continuidade, mas antes, você já se inscreveu no canal? Mas então vamos entender como se dá a questão da origem de cada material. Porque quando você percebe aqui, nós temos aqui um sapato de couro sintético, garrafas de plástico, uma bolsa de couro. Se você pegar aqui, nós temos vidro, nós temos tronco de madeira, nós temos uma aliança. Qual a origem desses materiais? É importantíssimo que a gente saiba. Nós vamos ter material de origem natural. E o que seria material de origem natural? É aquele que a gente encontra na natureza, certo? Pode ser encontrado de forma natural. Pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, pode ser de origem mineral ou de outro tipo de origem. Mas nós encontramos ele na natureza. E essa matéria ela pode ser não manufaturada. E o que seria um material não manufaturado? É aqueles que eu consigo obter diretamente da matéria-prima. Por exemplo, aqui, a cadeira. Deixou de ser madeira aqui, esse conjunto? Não, continua e obter direto. Aqui, a aliança. Repare que ele continua sendo ouro. Eu só fiz trabalhar a pepita, a matéria-prima. Aqui, um casaco de lã. Deixou de ser lã? Não, não deixou de ser lã. Ele continua sendo lã. Agora, só que ao retirar aqui da ovelha, eu transformei ele em um casaco. A matéria natural manufaturada é aqueles que pode ser transformado. Por exemplo, aqui, a seringueira. Tá vendo, É através desse leite retirado
da seringueira que vai ser feito a chupeta de bebê. Sendo assim, vamos tentar entender o que seria material sintético. Material sintético é um material que ele é produzido de forma artificial pelo homem. Ele pode ser extraído diretamente da natureza, né, ou feito a partir de outros materiais. Um exemplo de material que é produzido de materiais naturais é o vidro, né, ou o plástico, que é retirado do próprio petróleo. Correto? Então, esse é o material sintético. Então, ó, só para recapitular, o material sintético aqui nessas imagens aqui é o vidro, né, e o plástico. A sua matéria-prima é que é um material de origem natural, correto? Então, dando continuidade, nós podemos verificar os materiais naturais e material sintético dentro da própria tabela periódica. Então, ó, repara, nós vamos ter elementos químicos que nós podemos classificar como elementos naturais, tá certo? E o que seria elementos químicos considerados como elementos naturais? É aqueles que são encontrados na natureza, tá certo? E aí a gente vai ter vários elementos na tabela periódica que são encontrados na natureza. E teremos também os elementos artificiais. Aí os elementos artificiais, lembre-se, os elementos artificiais são aqueles produzidos pelo homem. Eles não são encontrados na natureza. E aí quando a gente pega aqui a tabela periódica, a gente vai ver aqui, ó, o nome sintético. Esses elementos que na tabela periódica o símbolo dele está da cor branca, eles são elementos sintéticos. Já os demais, que está em vermelho, verde ou preto, são os elementos que é possível encontrar na natureza. Então nós vamos ter na tabela periódica 118 elementos, sendo 26 artificiais e 92 elementos naturais. E aí, esses elementos artificiais, eles recebem o nome de cisurânicos, que são os elementos que têm um número atômico menor que 92. Já o transurânico são os elementos que apresentam número atômico maior que 92. São 22 elementos artificiais transurânico e apenas 1, 2, 3 elementos cisurânicos. Viu como a gente está cercado de materiais de origem sintética e materiais de origem natural? Não importa onde você esteja, o que você esteja usando, você nesse momento está a utilizar um material que seja de origem natural ou que seja de origem sintética. E faz parte do nosso cotidiano, mas faz parte também você deixar o seu like, tá certo? E se inscrever se ainda você não fez. Pensando nessa questão dos materiais sintéticos, vocês viram que o tempo de decomposição dos materiais são enormes, é que se criou a ideia da reciclagem. E o que seria reciclagem? Reciclagem é o processo de transformar um material cuja sua primeira utilidade terminou em um novo produto igual ou sem relação com o anterior. O material que foi transformado é chamado de material reciclado. E nós temos também os materiais que são reutilizados, né? E o que seria reutilizado? É eu aproveitar, né? Reutilizar um produto aplicando novamente a mesma função. Então observe que nós vamos ter vários tipos, né?
Esse é o símbolo mundial da reciclagem, certo? E aí a gente tem algumas cores, né, nas praças das grandes cidades. A lixeira, elas são em cores específicas, né, onde a vermelha é para que eu possa depositar plástico, né? A amarela é onde eu vou depositar os metais, o azul é onde eu vou depositar papéis, né? O verde é onde eu vou depositar e o marrom é onde eu depositarei produtos orgânicos. Ou seja, isso aqui é um sinal de coleta seletiva, uma coleta com responsabilidade, visando cuidar ainda mais do nosso meio ambiente. Um dos grandes males da sociedade hoje realmente é a poluição. Temos poluições nos mares, nos rios, desmatamento, tudo isso está afetando diretamente o nosso cotidiano, porque nós dependemos da natureza para sobreviver. Vimos aqui que seja transformações físicas, transformações químicas, seja material de origem natural, seja material de origem sintética, reciclagem ou reutilização. Tudo faz parte do nosso cotidiano e por isso nós devemos ter uma consciência ecológica para cuidar da natureza. Porque se não cuidarmos da natureza, estaremos destruindo a nossa matéria-prima para a sobrevivência. Certo? Então vamos exercitar aqui um pouco para que a gente possa fixar esses conteúdos que a gente trabalhou até aqui. Temos aqui uma questão. E nessa questão, você deverá classificar as transformações que estão ocorrendo aí, que são químicas, tá certo? Lembre-se que quando eu falo fenômeno, eu estou falando a mesma coisa que transformação. E lembre-se, eu tenho transformação física e eu tenho transformação química. Então a primeira aqui, produção de plástico a partir do petróleo. Ou seja, eu tenho a matéria-prima, vou aquecer e vou produzir o plástico. Isso aí é uma transformação química. Já aqui, ó, fabricação de fio de cobre, né, a partir de uma barra de cobre. Ou seja, continuou sendo cobre. Então isso aqui só sofreu uma transformação física. Fabricação da coalhada a partir do leite. Nós mudamos as propriedades. Há uma decomposição. E lembre-se, sempre que ocorre decomposição, está ocorrendo uma transformação química. O desaparecimento do açúcar e do sal de cozinha em um volume determinado de água é uma transformação física. Por quê? Porque só houve uma variação do estado da matéria, mas o sal continua presente naquela água, apenas dissolvido. Já a produção de gasolina a partir do petróleo, olha, lembre-se, eu vou precisar de uma temperatura para produzir gasolina. Então vai ser uma transformação química. O prego enferrujado envolveu ferrugem é sempre transformação química. Queima de gasolina, outra questão aqui, envolveu queima, envolveu combustão, é uma transformação química. A fotossíntese realizada pelas plantas é que tipo de transformação? É uma transformação química, né? Repare que as plantas absorvem energia do sol e ela também absorve o CO2 que está no ambiente. E depois, dentro da planta, ela retém a parte necessária para o seu nutriente e libera no sistema o oxigênio. Ou seja, ela vai absorver o CO2, né, e vai liberar apenas o O2. O2 que é o oxigênio, que é fundamental para a nossa sobrevivência.
E a decomposição da luz solar por um prisma. É uma transformação física. Você vai... Em quais passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Novamente ele está pedindo que você observe aqui, né, e diga se em qual está ocorrendo transformação química. No reflexo da luz na água, a chama da vela, o gelo derretendo, a tesoura enferrujando. Em qual desse aqui está ocorrendo transformação química? Ó, a primeira aqui, o reflexo da luz na água. Está mudando alguma coisa? Não. Então isso aqui não é transformação química. Já quando a gente fala na chama da vela, está havendo queima. E se está havendo queima, está ocorrendo uma transformação química. O gelo derretendo. O gelo é água. Quando derreter vai deixar de ser água? Não, continua sendo água. Então é uma transformação física. E a tesoura enferrujando? Lembra que eu falei? Envolveu ferrugem é transformação química. Automaticamente, né, a nossa resposta correta, que ele está perguntando aqui, em qual estão ocorrendo transformação química, só está ocorrendo transformação química na 2 e na 4. Então, letra D seria a nossa resposta correta. Vamos para mais uma questão. Aqui ele está perguntando, né, trazendo aqui alguns materiais. Olha, ele disse cálcio, magnésio, fósforo, iodo, potássio, sódio, ferro. Apresenta diversas funções importantes em nosso organismo, como funções plástica e reguladora. Sobre os sais minerais, é correto afirmar que... Aí a gente vai começar respondendo de baixo para cima, certo? E a gente vai usar a tabela periódica que a gente viu no slide atrás, certo? Nós temos na tabela periódica elementos que são naturais, ou seja, encontrados na natureza da forma que é, e nós temos elementos artificiais, que são elementos produzidos pelo homem. Então vamos lá responder da D para baixo. Então, todos os sais minerais são considerados elementos naturais? Não. Certo? Essa não é correta. Todos os elementos citados são cissurânicos? É errado, eles não são cissurânicos, porque eles são naturais. E cissurânicos são elementos sintéticos. A mesma coisa vai para a letra B. Está errado, né? Porque todos os elementos citados são transurânicos? Não. Tanto esse transurânico quanto o cissurânico, eles são artificiais. Então, nossa resposta certa será a letra A, que diz que todos os elementos citados naturais. É natural. Então, todos os elementos citados aqui realmente são encontrados na natureza. Então, ele é elemento natural, certo? Então, essa seria a nossa resposta. Já essa quarta questão aqui, olha, essa daqui a gente vai usar os mesmos conceitos de questões que a gente respondeu anteriormente. Mas essa questão A4, eu vou querer que você deixe a resposta aqui no comentário do vídeo, tá certo? É essa questão, a número 4 e a questão número 5. São as duas questões que você irá deixar a resposta aqui no comentário do nosso vídeo, ok? Valeu?